E os personagens secundários de Naruto foram mal explorados? E uma discussão recorrente que existe no meio do fandom de Naruto é se alguns personagens secundários da obra mereciam mais espaço, mereciam mais reconhecimento, e se o autor Masashi Kishimoto não utilizou muito mal os seus personagens secundários. E é isso que eu vim discutir aqui nesse vídeo. E pra mim, eu vou falar o que eu acho sobre isso, mas antes de falar sobre isso, eu tenho que falar como que foi a evolução dos personagens secundários de Naruto ao longo da obra. Depois que eu falar sobre isso, eu falo meio que geral o que eu acho e minha opinião final. Porque Naruto começa no seu primeiro arco, sendo o arco dos Zabuza. E no arco dos Zabuza, eles obviamente não focam em personagens secundários que vão ser recorrentes na obra. Eles focam no trio principal, que seria o time 7, que seria envolvendo Naruto, Sasuke e Sakura, e o sensei deles, que seria o Kakashi. A partir daí, eles vão enfrentar os Zabuza. Mas o foco nesse arco é realmente focar na relação Naruto e Sasuke e Sakura, o trio entre eles, como funciona a relação mestre e aprendiz, apresentar para o público como um todo como funcionam os poderes desse mundo, a divisão de classe desse mundo em relação a poderes, a não poderes. Isso que eles focam no primeiro arco. Mas quando chega no seu segundo arco, que é o arco do Exame Chunin, aí eles realmente vão expandir esse mundo, trazer outras vilas para dentro de Naruto e ao mesmo tempo, dentro da Vila da Folha, vão mostrar qual vai ser a equipe que está do lado do Naruto, do Sasuke e da Sakura. E para isso, vamos apresentar os personagens secundários. E aí eles apresentam através de grupos as outras equipes que existem, as equipes mais jovens. E a partir daí, existe a equipe Ino Shikasho, que seria a Ino, Shikamaru e Choji. Você tem a equipe que é formada pelo Shino, pelo Kiba e também pela Hinata. E o último grupo, que é até um grupo um pouco mais velho, que seria formado por Neji, Rock Lee e Tenten. Quando começa o Exame Chunin, eles se apresentam como o grupo dos novatos, os novatos que vão tentar fazer o exame tão difícil. A partir daí, durante todo o Exame Chunin, a gente vai conhecendo um pouco mais sobre eles, dando espaço para eles, e obviamente, como eu falei, já que é o Exame Chunin e ele mistura outras vilas, esse é um arco que o Kishimoto usa muito para poder explorar e expandir o universo de Naruto, apresentando a Vila do Som, da Areia, e a partir daí a gente consegue conhecer um pouco mais sobre eles, aprender um pouco mais sobre os personagens secundários e até criar uma relação entre eles. Afinal, é nesse arco que eles tentam criar uma pequena rivalidade entre Rock Lee, Neji e Sasuke. É nesse arco que eles tentam criar uma rivalidade entre Kiba e Naruto. Eles conhecem um pouco mais do clã Hyuga através da luta do Neji contra também a Hinata, e você também tem a parte das Kunoichi, que seria envolvendo a parte da Sakura contra a Ino. A gente conhece o passado delas envolvendo o Sasuke, mas principalmente como funciona as Kunoichi para a vila. Isso é super interessante. A partir daí, a gente meio que estabelece quem são aqueles personagens, o que eles vão fazer ali, e a partir daí você cria uma expectativa para ver eles mais nos próximos arcos. Menos o Rock Lee nesse momento, porque até tem todo aquele momento que eles discutem se ele vai conseguir lutar ou não. A partir desse arco, a gente entra no arco do Jiraiya, que seria o arco onde o Naruto e o Jiraiya saem para treinar atrás da Tsunade. Esse arco, tudo bem, é focado neles, mas a gente chega depois daí no último arco do clássico de Naruto, que é focado no resgate do Sasuke. E esse arco é o arco que realmente meio que eles estabelecem algo para o futuro. Nesse arco, é um arco onde eles precisam resgatar o Sasuke, mas muitos dos principais ninjas da Folha não estão presentes na vila. Então o Shikamaru, ele é encarregado de ser o líder, porque ele já é um Chunin ali, e ele vai colocar uma equipe para ir atrás do Sasuke. E a equipe que ele escolhe é uma equipe de novatos. A equipe dele tem o Neji, tem o Kiba, tem o Choji e tem o Naruto. A partir daí acaba aparecendo o Rock Lee ao longo dessa arco, mas é um arco que é realmente para você como um todo, como um público, estabelecer que esses personagens secundários, a partir de agora, vão ter uma importância. Eles têm as suas lutas próprias, eles têm o seu desenvolvimento um pouco maior, a gente conhece um pouco mais desse personagem, é o momento que o Rock Lee volta para ação e termina com o Naruto contra o Sasuke. Nesse momento, quando um acaba lutando contra o outro, acaba o clássico. Mas como que termina o clássico? Termina com o Naruto indo treinar com o Jiraiya e mostrando
todos aqueles personagens que a gente viu no último arco treinando porque eles querem ficar mais fortes que o Naruto, eles querem ter um potencial para aquilo. E quando a gente chega pro próximo capítulo, já passaram alguns anos e começa o Naruto Shippuden. O Naruto já mais adolescente e ele já treinado. E aí quando começa o Naruto Shippuden, eles começam focando neste arco, que seria o arco do resgate do Gaara. E aí o Kishimoto ele fez meio que algo que poderia ser um grande potencial. Cada arco colocar aqueles personagens secundários que a gente gostava para trabalhar ali. Então nesse arco eles focam bastante no Rock Lee, na Tenten, no Neji e também no Gai, que é o arco do resgate do Gaara. No arco da ponte eles não focam em ninguém, mas eles colocam o Yamato na história e apresentam e introduzem um novo personagem secundário que é o Sai. Só que depois desse arco, a gente meio que já vai para um arco que vira totalmente focado no Shikamaru. Enquanto o Naruto tá treinando, o mangá praticamente se volta pro Shikamaru, que é o arco que ele vai lutar contra o Kakuzu e o Hidan. Nessa parte do arco, o Shikamaru vira um protagonista e tem a morte do Asuma. Nessa parte a gente conhece muito o Shikamaru, mas pouco dos seus companheiros. Afinal, o Choji e a Ino praticamente não fazem parte da equipe de resgate que estão atrás da Katsuki. E a partir desse arco, a partir que termina o arco do Shikamaru pra frente, o Kishimoto largou mão desses personagens secundários. Nesse começo, parecia realmente que ele ia fazer isso. Cada arco ia colocar um pouco de um grupo secundário para ir explorando esses secundários e o público como um todo ir conhecendo mais eles, vendo como eles evoluíram, como eles amadureceram, e tinha muita história para contar ali. Mas depois desse arco do Shikamaru, parece que ele praticamente resolveu focar em outro ponto. Ele começou a colocar muitos personagens secundários na obra, e até os personagens novos secundários, como Sai e Yamato, acabam até eles sendo jogados um pouco de lado a partir desse arco. A partir desse arco, entra um momento onde a gente foca muito no Sasuke, falta inclusive os secundários do Sasuke aparecem, que é o Suigetsu, que é o Jugo, que é a Karin, eles praticamente também não têm espaço na obra. Eles são apresentados e rapidamente descartados ali. Eles funcionam até certo ponto para uma comédia, para explorar algo do Sasuke, mas eles são muito mal explorados. A partir desse ponto pra frente, o Kishimoto não soube explorar os personagens antigos e só foi acrescentando mais e mais personagens. A partir daí aparece mais parte do Pen, aparece arcos focados no Sasuke, depois disso você tem, por exemplo, a Guerra Ninja, e aí vai chegar pro final depois da Kaguya e termina a obra. Mas nesse ponto, cada vez mais ele vai enchendo e enchendo personagem nessa obra. Naruto e Sasuke vão acabar cada vez mais tendo destaque. Vilões têm destaques. Os Hokages, Kazekages, Mizukages, Haikages, todos vão tendo mais espaços. E os personagens secundários cada vez mais isolados. Tanto que, se você parar pra pensar, do arco pós-Shikamaru até o momento onde a guerra tá realmente em ebulição, você praticamente não vê mais desses personagens secundários. Todos esses que eu mencionei aparecem em um ponto ou outro, jogado em um canto ou outro, mas eles praticamente não tem mais nenhum momento de destaque. Na guerra, quando você está na guerra, já até tentam colocar um ou outro em um momento ou outro, mas eles usam muito mal. Usam tão mal que o único momento que eu lembro de usarem bem os secundários durante a guerra é quando eles voltam com o Asuma ressuscitado. Mas tirando essa parte, você não consegue imaginar uma parte boa. Então, pra mim, a partir do arco do Shikamaru pra frente, ele largou mão. Sendo que esses arcos que eu mencionei que eles usou um pouco, que foi a parte do Shikamaru e a parte também do resgate do Gaara, não é que ele explorou super bem feito os personagens, usou muito bem. Não usou. Existem momentos específicos, Gai contra Kizami, que é mais o Gai do que os outros secundários, então foi jogado de lado. E aí entra a pergunta do vídeo. Os personagens secundários de Naruto foram mal explorados? E a resposta pra mim é sim. Na verdade é com certeza. Eles tinham muito potencial ali. Tanto que se você perguntar pra muita gente os seus personagens preferidos de Naruto, muita gente menciona o Shikamaru, muita gente menciona o Rock Lee, menciona o Gai, e isso é muito interessante, muito curioso. São personagens que, por que as pessoas amam eles? Não são só por causa das suas lutas, como Rock Lee versus Gaara, que fizeram com que eles fizessem personagens impactantes na cabeça de muita gente que ama a obra. Não, eles foram impactados porque o design deles é interessantíssimo, porque o Kishimoto apresentou e deu uma introdução super interessante para cada um. E o pouco que explorou de cada um também foi muito bem feito. O problema é, foi jogado de lado. Isso sem contar que se eu tô falando desses personagens, nem tem como falar das personagens femininas. As personagens femininas de Naruto são mais jogadas de lado do que até esses que eu já mencionei aqui. Então você tem uma noção de como eles são sim jogados de lado. E aí fica a pergunta, se eles tivessem sido mais explorados, a obra teria se engrandecido mais? Sim, porque o protagonista pode ser bom, mas nem toda obra o protagonista é bom. E tem algumas obras que o protagonista não funciona, mas secundários funcionam muito bem. Um exemplo, muito por cima, seria o Neon Genesis Evangelho, que o protagonista não é o melhor protagonista do mundo, mas os secundários funcionam tão bem que a obra acaba fluindo e virou um grande clássico. As pessoas lembram mais do secundário do que do protagonista. Até Shingeki no Kyojin tem uma discussão quão o Eren é bom protagonista, mas de qualquer jeito, todo mundo gosta do Levi, todo mundo gosta da Mikasa, então os secundários funcionam e levam a obra nas costas. E aqui em Naruto
Naruto, o Naruto é um protagonista cativante, mas o grande lance é, os secundários à sua volta também são muito cativantes. Então, se eles têm mais presença como eles deveriam ter, com toda certeza, a obra que já virou um clássico seria mais marcante ainda para muita gente. Muita gente iria gostar mais, consumir mais, rever mais, querer saber mais, e isso acaba se tornando um problema para a obra. Os secundários têm que ser bem trabalhados, e aqui eles são jogados completamente de lado. E para fechar esse vídeo, eu queria fazer um destaque específico para Sakura, porque existe uma grande piada na internet que muita gente faz, falando como a Sakura não foi tão importante para o universo de Naruto. Isso obviamente é uma falácia. Ela teve grandes importâncias para grandes arcos de Naruto, mas esse não é o ponto. O ponto é, por que a Sakura se tornou isso? E porque, para mim, a Sakura ela é o maior exemplo de tudo que eu tô falando nesse vídeo. A Sakura é o exemplo máximo de quando o Kishimoto larga um personagem de lado, não explora ele, e quando tenta voltar ele já tá tão nerfado que acaba enfraquecendo ele pra obra. E como eu digo isso? No começo, a Sakura ela era uma das personagens mais fortes de Naruto, se parar pra pensar. Porque o Sasuke era muito forte, em questão dos mais jovens, eu tô falando. Porque só que até o Kakashi fala que a capacidade de aprender, a capacidade de conseguir fazer algumas coisas em questão de chakra, colocava a Sakura num nível muito alto. E o Kishimoto praticamente esquece isso. Ao longo da obra, ao longo dos arcos, ele vai jogando a Sakura como uma secundária. Ela praticamente acaba participando cada vez menos. No resgate do Sasuke, ela poderia ter ido, ela não vai. E no Shippuden, ela começa tendo um destaque, só que ele coloca num nível tão alto o Naruto e o Sasuke, que ela acaba ficando pra trás. E isso acaba sendo um problema, porque não porque ela é uma personagem fraca, porque ela foi treinada por uma da Sannin, ela foi treinada pela Tsunade. Ela realmente poderia ser uma das mais fortes, como ela tinha prometido desde o começo. E aí entra o problema do Kishimoto. O Kishimoto explora tão mal a personagem e trabalha tão mal ela, que ela passa a impressão pro público de que ela é uma personagem que mais chora pelo Sasuke do que faz coisas. Ela faz coisas, mas o Kishimoto explorou ela e apresentou ela da forma errada. Eu acho que a Sakura, pra mim, é o melhor exemplo de que tudo que resume os personagens secundários. Começa muito bem, mostra um potencial gigantesco, o autor mostra para que caminho ela pode ir, dando uma expectativa pros fãs, e no final ela acaba virando só mais uma personagem que não é bem explorada. Eu tenho um problema com a Sakura em alguns arcos, mas o problema maior é porque o Kishimoto não conseguiu explorar ela. Então tanto a Sakura como os personagens secundários dessa obra foram mal explorados, desenvolvidos, ainda mais com o potencial que eles tinham ali. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, você acha que os personagens de Naruto foram mal explorados? Qual dos personagens secundários de Naruto você gostaria que tivesse tido mais espaço na obra? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.